Bom dia, vamos dar início à apresentação do cenário meteorológico. Aqui a gente tem um observado até o dia 8 de março, aqui, até madrugada do dia 8 de março, né, que é quando a gente tem esse período, esses dados ainda. A gente consegue ver que a anomalia de precipitação está positiva aqui no sul e também no extremo norte. Tá? Aqui no nordeste, centro-oeste, fica com pontos mais isolados, que são chuvas convectivas, que nessas regiões foi o que predominou no começo do mês, tá? Enquanto aqui no sudeste, onde ficaria o corredor de umidade aqui, né, do norte para o sudeste, a gente tem essa anomalia negativa. Isso aconteceu por causa do que estava tendo atuação de uma alta pressão nessa região, principalmente, pegando parte do centro-oeste aqui, Paraguai, toda essa posição que dificultava a formação de chuva convectiva e também impedia o avanço de frentes frias. Então a gente teve as chuvas mais concentradas nessa região mais ao norte aqui, as chuvas convectivas e as frentes atuando aqui na região sul. Então a gente teve ligação no corredor de umidade acontecendo mais nessa direção aqui. Tá? E acabou que o sudeste foi desfavorecido. Nos próximos dias a tendência é que essa região de estabilidade atmosférica aqui ela se dissipe, tá? E aí a frente fria ela consegue avançar um pouquinho mais e pode deixar essa região do sudeste mais próxima da climatologia. Quanto ao oceano aqui, sem muitas novidades, tá? A gente continua com a Laninha atuando, região do Indo-Pacífico aqui também bem aquecida, Atlântico tropical bem aquecido, a Zecite continua atuando nessa posição aqui que tem favorecido para aquela anomalia de precipitação positiva nessa região. E aqui no Atlântico Oeste Tropical a gente teve resfriou um pouco aqui, né? A temperatura da superfície do mar nesse ponto, que é onde estava se deslocando os ciclones que estavam se formando nessa região e nessa região aqui mais próximo do sudeste também, estavam convergindo para essa posição e aí acabou que, como tem a formação de bastante nuvem, acabou dando uma resfriada na superfície do mar aqui. Mas nem nada de novidade muito significativa aqui para a temperatura da superfície do mar. A Madre em julho ela tá neutra, né, atualmente, e ela está tendendo para ficar ativa na fase 2 nos próximos dias e depois seguir para a fase 3. Os dois modelos mostram isso. A diferença é que o Jeffs ele é um pouquinho mais extremo, ele mostra valor, essa atividade da Madre em julho é muito maior do que o SMWF. Tá? A fase 2 ela ainda é neutra para o Brasil, não tem muita influência, tá? E lá a fase 3 começa a ter uma inibição da precipitação para algumas regiões do Brasil. A gente consegue ver aqui no campo da ULR, do Jeffs, que aqui para o Grande, Paranaíba, Alto São Francisco, a gente vai começar a ter um enfraquecimento, né, um desfavorecimento da precipitação ali para a terceira penta, a partir do 11º dia de previsão. O maior risco que eu acredito é caso aconteça como no final de fevereiro aqui, que a Madre Júlia fique mais presa nessa fase e de forma ativa. Se isso acontecer, a gente vai ter um desfavorecimento da precipitação num período maior e a gente pode ter um período mais seco, como aconteceu no final de fevereiro. Mas por enquanto a previsão mostra ela passando pela fase 2, 3, entrando até na fase 4, mas depois seguindo para uma neutralidade. Para a primeira penta, do que a gente tem é que ainda atua no começo da penta, né, ainda atua a região de estabilidade aqui, né, principalmente a asas dentro do continente, que acaba dificultando a formação de precipitação nessa região. Tá? E com a frente fria do dia 11, começa a se formar no sul, ali no dia 11, tem a quebra dessa região de estabilidade e o sistema frontal ele começa a avançar mais em direção ao sudeste. Nos dias 12 e 13 ele acaba gerando uma precipitação nas bacias do sul do sudeste, né,
Itaipu, Paranapanema. E depois disso ele começa a avançar mais para o sudeste. Então, nessa primeira pêntula a gente tem a atuação dessa região de estabilidade, depois a consequente quebra dela com a chegada de uma frente fria um pouco mais intensa. Para a segunda pêntula a gente tem a continuação da atuação da frente fria que eu havia comentado, né? E aí acaba formando o corredor de umidade para o sudeste aqui pela primeira vez no mês de março. E aqui a gente já começa a apresentar umas diferenças entre os modelos, né? O Jeffs ele coloca essa precipitação nas bacias do sul do sudeste aqui, né? Paranapanema e Paraná um pouco mais intensa do que o CMWF. Eu acredito que isso daqui deve ficar mais concentrado porque o corredor de umidade ele vai estar mais concentrado, vai estar mais afunilado, porque aqui atrás a gente vai ter alta pós-frontal e aqui a gente tem a atuação da asas, o que impede a formação de precipitação nessas duas regiões. Então é para a precipitação realmente ficar um pouco mais afunilada numa região, mais próximo do que o CMWF está prevendo. Okay. Na terceira pêntada é quando a gente começa a ter a Madem Júlia na fase 3 e 4, que aí tem um desfavorecimento da precipitação aqui na região sudeste e nordeste, como eu já havia mostrado. O Jeffs ele coloca um pouco mais de precipitação, inclusive no grande aqui, que é a região onde está aquele maior desfavorecimento, no campo de OLR do Jeffs. Então eu acredito que aqui seja um pouquinho otimista demais devido à atuação da Madem Júlia, tá? A precipitação deve voltar a ficar mais no sul, então março deve ser um mês aí que a precipitação na região sul deve ficar próxima à climatologia, e devido à atuação da Madem Júlia, o sudeste deve ficar próximo da climatologia, talvez um pouquinho abaixo. Para o mês de abril aqui a gente tem a rodada as 10 últimas rodadas do CFS, tá? Que dá 40 membros. E a gente tem parte do sudeste aqui, né, e do nordeste, como o Alto São Francisco, parte do Grande, um pouquinho acima da climatologia, nada muito extremo, tá? Mas e o maior ponto acima da climatologia fica sendo o mesmo aqui para o extremo norte do Brasil, devido ao posicionamento da ZCIT, ela está um pouco mais ao norte do que o normal, por causa da temperatura da superfície do mar aqui nessa região estar bem elevada. Tá? E o SNWF ele concorda com essa região bem mais acima da climatologia. Assim como no CFS, aqui no CMWF 45, a gente também vê que região nordeste que vai estar com a precipitação favorecida. Tá? Só que no sudeste ele coloca a precipitação mais intensa acontecendo aqui na região do Grande, do Tietê e do Alto Paraná, e não mais no Grande Paranaíba como o CFS. Tá? E acredito que isso tudo aqui esteja toda essa precipitação do sudeste esteja conectada também com a anomalia negativa aqui no sul. Tá? O CFS ele coloca essa anomalia negativa um pouco mais ao norte do que o SMWF, assim como a anomalia positiva de precipitação no sudeste. Tá? E a gente vê aqui que essa anomalia negativa do SMWF ela acaba saindo das bacias do sul. Então as bacias do sul elas ficam mais próximas da climatologia, enquanto o CFS, o sul fica abaixo da climatologia. Eu acredito mais na previsão aqui do CFS V2, tá, com o sul abaixo da climatologia devido à anomalia de temperatura da superfície do mar aqui nessa região do Atlântico extratropical, que vai fazer com que as frentes frias elas passem de forma mais rápida nessa região. Mas como isso daqui é formado por sistemas sinóticos, né, como são sistemas sinóticos que vão gerar essa precipitação, acaba ficando meio em aberto. E a gente precisa chegar mais próximo realmente para ter uma ideia melhor. Bom, isso daqui é que eu tinha para mostrar. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Bom dia.